distante de ti, traçado meu caminho longe de tuas mãos, a partir da herança que me destes pedir. Nada me restou além do meu coração. Não tenho mais pra onde ir, por isso hoje vim aqui na tua casa me humilhar. Sei que não sou digno, mas preciso voltar. Não quero nada além de ti, nada além do teu amor. A tua graça me basta. Teu perdão me fez voltar a sonhar, a sonhar. Me recebeste com incomparável amor, me viste como nunca alguém jamais me viu. Colocaste em meu dedo teu anel, a minha vergonha tua capa cobriu. Agora eu sei pra onde ir, por isso hoje vim aqui a tua casa te adorar, pois só tu és digno. Junto a ti quero estar, eu quero estar. Não quero nada além de ti, nada além do teu amor. A tua graça me basta. Teu perdão me fez voltar a sonhar. Não quero nada, nada além do teu amor. A tua graça me basta. Teu perdão me fez voltar a sonhar. Teu perdão me fez voltar a sonhar, a sonhar. Amém. Boa noite, querida igreja. Olha só coisa bonita, né? Combustível está faltando aí fora, mas aqui os irmãos estão com o combustível do Espírito Santo, né? O azeite do Espírito Santo está movendo, está nos motivando e nos energizando para vir adorar a Deus numa noite fria de domingo, né?
numa noite onde a gente está com essa dificuldade de ir e vir, a locomoção está complicada, mas você veio aqui e essa é uma grande vitória. Antes de abrirmos a Bíblia, gostaria que você fechasse seus olhos para fazermos uma breve oração, tá certo? Oremos. Querido Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, porque chegamos até este momento, onde abriremos mais uma vez a Tua Palavra. Fala conosco, nos ajude a entender a Tua mensagem, que tem a ver, essa mensagem que estudaremos, com o nosso destino eterno. Que o Senhor possa nos abençoar nesse momento, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Estamos aqui na nossa quinta noite, nosso quinto domingo, com esse tema aqui, o estranho ato de Deus. Há 2 domingos atrás, porque nós tivemos um intervalo de 2 domingos, o nosso tema número 4 foi sobre o que vem depois, era o título do sermão, o que vem depois. Nós falamos um pouco sobre a morte e o que acontece com o ser humano depois da morte, e como que um dia a morte irá acabar, que é com a volta de Jesus. Quando Cristo voltar, os mortos em Cristo serão ressuscitados para viver eternamente. Eles não estão em algum lugar, sofrendo, ou no céu. Eles estão apenas aguardando, em estado de inconsciência, o dia da volta de Cristo. Quando Cristo voltar, nós receberemos nossos queridos e iremos para o céu. E o tema de hoje é esse daqui, o estranho ato de Deus. Eu convido você a abrir sua Bíblia na Epístola de Romanos. Epístola de Romanos, no capítulo 11. Abra aí em Romanos, no capítulo 11, lá no Novo Testamento, Romanos 11, no versículo 22. Romanos, capítulo 11, versículo 22. Romanos 11, 22. Pode ler? Todo mundo achou? Romanos 11, 22. Romanos 11, 22. O texto diz assim: considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade. Mas para contigo, a bondade de Deus, se nela permanecerdes. Doutra sorte, também tu serás cortado. Nesse contexto, Paulo está falando, ele está, na sua carta aos Romanos, ele está se referindo a Judá, a Israel. Israel foi escolhido como povo de Deus, mas durante a sua existência aqui na terra, eles foram deixando de ser o povo de Deus, eles foram escolhendo se afastar do povo de Deus, e ao longo dessa história eles receberam alguns juízos. Eles foram invadidos pelos assírios, pelos babilônios. E o que acontece é que eles deixaram de ser o povo de Deus. E Paulo, ele tece essas palavras nesse contexto. Olha, assim como Israel deixou de ser o povo de Deus, assim como eles caíram, vocês têm que tomar cuidado também, para que vocês não caiam. E aí, nesse processo, vocês precisam prestar atenção em uma coisa. Na verdade, vocês precisam considerar 2 coisas: a bondade e a severidade de Deus. Levar em conta, ponderar. E aí eu me pergunto, Deus é severo? Deus, ele possui características que nós poderíamos considerá-lo como uma pessoa má, como um ser mau? Porque Paulo diz aqui, nós devemos considerar tanto a sua bondade quanto a sua severidade. Como entender a questão da ira de Deus e dessa severidade de Deus à luz da Bíblia? No ano de 1741, nós tivemos uma data muito marcante dentro da igreja protestante. Esse cidadão aqui, esse grande pregador, Jonathan Edwards, ele lança o seu sermão Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. Naquele tempo, os sermões eles eram lidos. As pessoas tinham o costume de ler. Elas não decoravam e falavam abertamente. Elas liam todo o material que elas haviam escrito. Então, às vezes, os sermões duravam 1h30, 2 horas apenas lendo. E o que acontece é que, uma vez que o indivíduo ele apenas lia, ele precisava possuir uma capacidade de persuasão, ele precisava ter um talento, um dom para que as pessoas que estivessem ouvindo a leitura, porque naquela época não tinha projeção, não tinha figura, não tinha nada, eles pudessem imaginar aquelas cenas e tentar entrar dentro do que estava sendo dito. E nesse sermão aqui, Pecadores nas Mãos de um Deus Irado, Jonathan Edwards, ele começa então a descrever o juízo final.
E ele começa a descrever o juízo final, e ele representava ali, através do que ele lia, o momento em que os pecadores, aqueles que não seguiram a vontade de Deus, iriam cair, e Deus iria mandar fogo do céu, e ele descrevia a terra se abrindo e consumindo as pessoas sendo queimadas vivas. E a igreja toda começou a se comover com aquilo, começou a ficar assustada, espantada. A história diz que as pessoas ficavam olhando para os lados, elas olhavam para o chão da igreja, porque a impressão que elas tinham é que em qualquer momento o chão da igreja ia abrir e ia engolir elas naquele momento. E esse sermão se tornou muito conhecido por ter despertado a igreja do século XVIII. E a igreja, então, ela acaba passando por um grande avivamento, a igreja protestante em geral, de um dos motivos foi por causa desse sermão aí, onde as pessoas, pelo medo, se motivaram a se preparar para a volta de Jesus. E isso era muito comum nesse período e até não muito tempo atrás. Até, vamos colocar aí 30 anos atrás, 40 anos atrás, a grande ênfase dos pregadores era no castigo de Deus, no juízo de Deus. Deus vai te castigar, você não pode estar fazendo o que é errado, Deus está te vendo e você não pode dar um passo em falso. E é interessante porque o tempo passa e hoje a ênfase é outra, né? Hoje a ênfase é que está tudo certo, Deus vai te perdoar, Deus ele se importa com o seu coração, é um Jesus camarada, um Jesus genérico, né? Que não importa o que você faça, ele só quer saber do seu coração. Nós vemos esses dois extremos bem claros na história da igreja cristã. Mas tem também essa frase aqui bem interessante no filósofo. Quando nós analisamos esse aspecto do juízo de Deus, é muito comum o nosso pensamento entrar em encontro com o pensamento desse filósofo aqui, Bertrand Russell, que disse: eu próprio não aceito que alguma pessoa que seja realmente profundamente humana possa crer num castigo eterno. Eu tenho que dizer que penso que isso é uma doutrina de crueldade. Imaginar um Deus que é santo, que é bom, mas que tem um juízo reservado. Como entender isso à luz da Bíblia? A grande verdade é que Satanás ele tenta mascarar a Deus. Ele tenta disfarçar a nossa concepção de quem é Deus. Pense, Deus é um ser indistinguível, inigualável. Não há como você representar quem é Deus através das figuras humanas. Mas a única coisa que nós podemos ter para criar comparações com Deus são os nossos próprios sentimentos. Por exemplo, se a Bíblia diz que Deus nos ama, você não tem como entender o amor de Deus. Aí o que você faz para entender o amor de Deus? Você compara, por exemplo, com o amor de uma mãe, com o amor de um pai. Na verdade, a própria Bíblia faz essa comparação. Porque não tem como a gente entender o amor de Deus, mas tem como criar alguma comparação para termos uma pálida noção disso. Da mesma forma, esse outro atributo de Deus, a sua ira e a sua severidade. A única maneira que nós encontramos para entender a ira de Deus é analisando como nós nos comportamos e como é a nossa própria ira. Então, quando eu penso num Deus de juízo, eu imagino como eu seria aplicando o juízo. E a coisa não fica bonita, né? Imagina Deus julgando as pessoas, julgando os seres humanos, como eu e você julgaríamos. A coisa não vai dar muito certo, não é? Mas a Bíblia ela vai nos apresentar a grande noção e a grande verdade por trás do juízo. O grande ponto e o ponto central da mensagem é que, de fato, haverá um juízo. Independente do que você espera de Deus, da forma como você quer crer que Deus é, um juízo acontecerá. Lá no livro de Eclesiastes, no capítulo 12, versículo 14, nós lemos o seguinte: de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os teus mandamentos, porque isso é dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. O juízo acontecerá um dia. Olha só o que Mateus vai dizer. Assim como o joio, Mateus capítulo 13, versículo 40. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será a consumação deste século. Então, assim como o joio, que eram as praguinhas que davam na colheita dos trigos, que não serviam para nada, esse joio, ele era separado do trigo e queimado, assim seria a consumação do mundo, ou seja, o final do mundo. Seria também com a separação do joio e do trigo e um extermínio através do fogo. Lá em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 9, ele vai ser mais específico. É a primeira vez que nós vamos usar aqui nesse sermão esse termo, dia do juízo. Porque lá no texto de Eclesiastes ele diz que Deus vai trazer a juízo. E agora nós vamos ver que há um dia para esse juízo. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 9. O que diz aí? Assim,
Sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Então, haverá um dia para que o juízo aconteça. Isso é muito importante, antes de falarmos do juízo propriamente dito. Haverá um momento e uma ocasião para que esse julgamento ocorra. Se haverá um dia para esse momento, se haverá um momento para esse juízo, logo, só nesse texto aqui nós podemos já descartar a ideia de um inferno que arde, onde as pessoas morrem e vão para esse inferno ser castigadas, sofrer o juízo imediato. Porque se o juízo acontecerá num dia específico, logo não há um local onde as pessoas estão sendo julgadas hoje. Então, o juízo acontecerá em algum dia, e em algum momento, em algum período da história. Ele não está acontecendo nesse momento com as pessoas que já morreram, como estudamos semana passada. Então não há um inferno. Na verdade, a palavra inferno, para nós, a nossa cultura sul-americana, aqui, ocidental, na verdade, o inferno, ele é o quê? É um lugar de fogo, né? Que está ardendo. A grande verdade é que a palavra inferno, ela vem do grego, no Novo Testamento, do grego Hades, e no hebraico é da palavra Sheol. Essas duas palavras querem dizer o quê? Sepultura, ou morada dos mortos. Então, inferno nada mais é do que sepultura, cemitério, túmulo. Logo, não há um inferno de fogo que está ardendo. O juízo acontecerá em algum dia, em algum momento, ele nada tem a ver com essa ideia de purgatório ou de inferno, coisas do tipo. Deus reserva os injustos para o juízo, para acontecer num dia, ele reserva para acontecer num dia. E é importante nós ressaltarmos aqui, embora nós vamos falar isso mais especificamente no finalzinho, mas injustos não são aquelas pessoas que não vivem certinho na nossa concepção. Quem são os injustos? Lá no livro de Eclesiastes, no capítulo 4, se eu não me engano, no versículo 13, eu não tenho certeza, mas está lá no capítulo 4, Salomão vai dizer que não há um justo, nenhum sequer, não há quem faça o bem. Nenhum de nós é justo. Todos nós somos pecadores, nós não temos justiça própria. Injusto, na concepção bíblica, é uma pessoa que não aceitou a graça de Cristo. Quem é justo, o único justo que já existiu na face da terra é Jesus. O sacrifício de Jesus, que nós estudamos alguns domingos atrás, ele é o que cobre as nossas transgressões. Então, quando eu aceito o sacrifício de Jesus, eu me torno justo. Não por mim mesmo, mas pelo que Cristo fez por mim. Ser injusto é não aceitar o sacrifício de Cristo. Então, são esses os injustos que vão perecer no dia do juízo. Aqueles que não aceitaram a graça imerecida de Cristo Jesus. E aí nós vamos ver aqui quando, ou temos aqui uma noção, uma breve noção de quando mais ou menos será esse juízo. Olha só o que diz lá em João, capítulo 5, versículo 28 e 29. Olha o que diz aqui. Não vos maravilheis disto, pois vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, né, a voz de Deus, e sairão. Os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que praticaram o mal para a ressurreição da condenação, ou do juízo. Então veja, haverá duas ressurreições. Olha que interessante. Então aqueles que praticaram o bem, ou aqueles que viveram de acordo com a vontade de Deus, que aceitaram o sacrifício de Cristo na sua vida, eles serão ressuscitados para a vida eterna. E aqueles que não aceitaram a Cristo, serão ressuscitados para a ressurreição da condenação. Então haverão duas ressurreições. E uma delas, a segunda ressurreição, é a ressurreição da condenação. E aí Apocalipse vai dizer um pouco mais claramente isso. Olha como a Bíblia vai gradativamente nos mostrando a verdade. Apocalipse capítulo 20, versículo 5 e versículo 6. Abre aí Apocalipse, capítulo 20, versículo 5 e versículo 6. Apocalipse 20, versículo 5 e versículo 6. Olha só o que diz aí. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado, ou seja, feliz e santo, é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses,
a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. O que o texto está dizendo aqui? Haverá uma primeira ressurreição. Essa ressurreição acontecerá quando Cristo voltar. Está vendo aqui? Primeira ressurreição acontecerá na vinda de Cristo. Quando nós falamos sobre a vinda de Cristo, a volta de Jesus, no primeiro estudo, nós descobrimos que, na verdade, não há um dia específico para a volta de Jesus. Ou melhor dizendo, nós não sabemos quando será esse dia. Jesus voltará, mas ele virá como um ladrão. Ou seja, o ladrão ele não avisa quando vem. Assim Jesus, ele não avisou o dia. Por isso que nós devemos estar preparados sempre. Todo dia é dia de preparo. Então, quando Jesus voltar, num dia que nós não sabemos, pelos eventos que acontecem no mundo, nós sabemos que está próximo, mas nós não sabemos quando. Mas quando Jesus voltar, na sua segunda vinda, acontecerá a primeira ressurreição, que é essa aqui que nós acabamos de ler. É a ressurreição daqueles que vão reinar com Cristo durante 1000 anos. Dentro do Apocalipse há muitos símbolos. E até a própria palavra anos, ela pode ter outras conotações, outros períodos de tempo. Um ano pode, às vezes, não ser um ano literal. Mas nós cremos que esses 1000 anos, pela construção aqui do texto de Apocalipse e pelos indícios que nós temos, esses 1000 anos são 1000 anos literais. Então, Jesus vai voltar. Ele vai ressuscitar aqueles que o aceitaram, aqueles que foram justificados por Cristo, que aceitaram a justiça de Cristo e o sacrifício dele, e ele ressuscitará esses no dia da volta dele. E aí então os levará para o céu, e nós reinaremos lá no céu 1000 anos. Aí você deve pensar, nossa, para que ficar lá 1000 anos, né? Tem duas explicações bem simples, mas para mim bem profundas. A primeira delas é, para quem será eterno, 1000 anos não serão nada. Você vai ser eterno lá no céu. Você terá a vida eterna que foi roubada de você lá no Éden, que foi roubada de nós teremos essa vida eterna de volta. Então, para quem vai viver eternamente, 1000 anos é apenas um período, talvez, de estágio do céu, para a gente se adaptar. E essa, para mim, é a segunda explicação. 1000 anos no céu, para que nós possamos entender os planos de Deus. Pense bem, tem na história, nós lemos aqui, começamos lendo a Epístola de Romanos, né? Paulo escreveu Romanos. Só que antes de Paulo ser um grande pregador do Evangelho, ele era um perseguidor. E ele matou muitos cristãos, inclusive tem um relato específico na Bíblia, onde ele participa da morte de um dos apóstolos, que era Estevão. E ele matou muitos cristãos, incluindo Estevão, que era um líder da igreja. E essas pessoas morreram e foram mortas por Paulo, acreditando, né, vendo, na verdade, que ele era um assassino, um perseguidor. Só que ele se converteu e se tornou um dos maiores pregadores da história. E um dia, lá no céu, essas pessoas vão ver Paulo lá. E elas vão achar que estão no lugar errado. Ou eu estou no lugar errado, ou esse cara está. Esse cara me matou meu pai. Então, nós estaremos no céu entendendo a misericórdia de Deus. Eles estarão entendendo o plano da salvação. O porquê que pessoas que você acreditava que não estariam lá vão estar. E por que pessoas que você acreditava que estariam, não estarão lá. Serão 1000 anos para você aceitar a realidade de que talvez as pessoas que você ama não estarão no céu. Para você aceitar que as pessoas que você não amava aqui na terra estarão no céu. 1000 anos de perguntas e respostas. Um tempo reservado só de Deus com os seus filhos, para que nós possamos entender os desígnios dele. E aí então, depois dos 1000 anos, depois que nós entendermos o plano de Deus, a justiça de Deus, o porquê das coisas, ele voltará. E aí teremos a segunda ressurreição. A ressurreição daqueles que não aceitaram a Cristo. E essa será a ressurreição da condenação. Durante os 1000 anos nós vamos entender que Deus estará sendo justo em seu juízo. E aí então nós viremos à terra. E então será feito o juízo final. Quão completa é a destruição dos ímpios no dia do juízo final? A Bíblia ela é bem clara. E ela, na verdade, a descrição é até bem forte sobre o juízo final. Primeiro, o texto aqui de Mateus, no capítulo 25, no versículo 46, vai dizer: E irão estes, né, os ímpios, para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Fogo eterno, quão eterno é esse fogo e quão eterno é esse castigo? As pessoas que morrerão lá no dia do juízo, elas vão ficar queimando para sempre? E vão ficar lá queimando eternamente, sofrendo e ardendo por causa dos seus pecados? Olha só o que Judas vai dizer. Judas versículo 7, né? Judas não tem capítulo, é bem curtinha a epístola. Judas no versículo 7, nós lemos o seguinte: Assim também, Sodoma e Gomorra, as cidades circunvizinhas, que havendo se prostituído como aqueles e ido após outra carne, ou seja, outros ensinamentos,
foram postas como exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Pedro, também falando sobre Sodoma e Gomorra, vai dizer o seguinte, 2 Pedro capítulo 2, versículo 6. Condenou a destruição as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-os para exemplo aos que vivessem impiamente. Sodoma e Gomorra foram duas cidades que existiram no período ali de Abraão, que estavam crescendo tanto em sua maldade, estavam crescendo tanto que o crescimento da impiedade delas estava ameaçando o desenvolvimento do povo, da nação de Israel, que iria começar com Abraão. Deus escolheu Abraão para formar um povo, do qual esse povo viria o Messias, viria Jesus. Só que o crescimento de Sodoma e Gomorra estava atrapalhando esse crescimento. Se Sodoma e Gomorra continuasse crescendo, espalhando a sua impiedade, Israel seria afetada também. Então Deus, depois de muito tempo insistindo com Sodoma e Gomorra, ele decide aplicar juízo. E o texto vai dizer que Deus usa o fogo eterno, como nós lemos em Judas, aqui no texto anterior, que ele castiga Sodoma e Gomorra, no finalzinho, sofrendo a pena do fogo eterno. Só que você não viu em nenhum noticiário um helicóptero sobrevoando ali a região da Palestina e dizendo, olha só, encontramos aqui uma cidade antiga que está sofrendo aqui o castigo do fogo. Eles não estão lá queimando. Então, esse fogo eterno, que destruirá os ímpios no juízo final, ele é um fogo de consequências eternas. Ele não vai ficar queimando as pessoas para sempre, eternamente. É um fogo de consequências eternas. É a condenação eterna. Então, quem for morrer no juízo final, morrerá para sempre. Não haverá uma segunda ou uma terceira oportunidade. Assim como nós quando morremos aqui. Porque quando morremos aqui, nós temos a oportunidade da ressurreição, da primeira ressurreição, e irmos com Cristo para o céu. Mas no juízo final não haverá volta, será um fogo de consequências eternas. Um fogo de consequências eternas. Como acontecerá? Como será esse momento? Malaquias capítulo 4, versículo 1. Certamente aquele dia vem, arderá como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como restolho, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés. Mas os ímpios, Salmo 37, 20, mas os ímpios perecerão e os inimigos do Senhor serão como a gordura dos cordeiros, que era queimada nos sacrifícios. Desaparecerão e em fumaça se desfarão e serão como se nunca tivessem sido. Você consegue imaginar este juízo? Você sabia que quando nós morremos, é que ninguém morreu ainda, né? Obviamente, ninguém sabe como é. Mas pelas características da morte eterna, do dia do juízo final, nós podemos perceber uma coisa. As pessoas que estiverem no momento do juízo final estarão entendendo a justiça de Deus. E quando a sentença for dada, elas irão aceitar a realidade de que elas não vão voltar mais. Você consegue imaginar essa dor? A dor da morte eterna. Uma dor que nenhum ser humano jamais sentiu. Quando Cristo estava lá, nós falamos sobre isso, naquele dia que estudamos sobre o sacrifício de Jesus, lá na cruz, e quando ele está para morrer, ele vai dizer o quê? Deus meu, por que me desamparaste? Por que Jesus diz isso? Porque naquele momento, Jesus sentiu solidão completa, ele sentiu a ausência total de Deus o Pai. E Jesus morreu solitário, ele sentiu a dor da morte eterna. A dor que Jesus sentiu naquele momento era a dor de como se ele não fosse voltar mais. Só que pela graça dele, pelo poder de Deus, ele restou ao terceiro dia. Agora, essa dor que Jesus sentiu, que foi o único ser que já sentiu, é a dor que aqueles que irão sofrer o juízo final irão sentir. E aí, nesse contexto todo, você deve se perguntar, por que destruir os pecadores? Quando nós olhamos todo esse contexto, nós pensamos, e aí nós vamos para aquele texto que lemos no começo. Deus é bom e severo, eu não consigo aceitar isso. Eu não consigo entender isso. Eu não consigo entender um Deus que diz que me ama, mas que irá destruir um dia aqueles que não aceitaram. E por mais que de alguma forma nós entendemos, é difícil aceitar essa triste realidade. Lá em Isaías, no capítulo 28, versículo 21,
no finalzinho do versículo, ele fala uma frase que é o tema da mensagem de hoje, né? O estranho ato. Isaías, falando a respeito do juízo que Deus aplicaria em Israel, ele diz assim: esse juízo que Deus vai aplicar é o seu estranho ato. É um estranho ato. Esse juízo, na verdade, ele vai contra, em certo aspecto, a própria essência de Deus. Porque Deus é o autor da vida e não o destruidor da vida. O grande problema é que o homem um dia escolheu pecar. Um dia o pecado entrou no mundo. E lembra que nós vamos ver aqui esse texto, o pecado trouxe separação. Uma vez que o pecado trouxe a separação entre Deus e seus filhos, o pecado precisava ser destruído, o pecado precisava ser aniquilado. Acontece que ao longo da história humana, o homem foi gostando do pecado. E ele foi se simpatizando com o pecado, ao ponto de que o pecado acabou se tornando um com o homem. E nós gostamos de pecar. Nós gostamos de fazer justamente aquilo que não devemos. Não é assim com a criança, né? A gente já usou esse exemplo aqui. A gente fala para não pôr o dedo na tomada. É justamente o que ela mais quer fazer, é pôr o dedo na tomada. Parece que o não torna as coisas mais emocionantes para a gente, né? E o pecado vai ficando uma coisa muito familiar, muito nossa. E Deus, ele precisa destruir o pecado. Só que a gente está ligado ao pecado. Como que Deus vai fazer isso agora? E aí nós vemos esse texto aqui, lindo, de 2 Pedro, no capítulo 2, no versículo 9. Pedro, falando a respeito da aparente demora da volta de Jesus, ele vai dizer o seguinte: o Senhor não retarda a promessa dele. Acontece que o Senhor, ele é longânimo. Ele tem um longo ânimo. Ele nos ama tanto, ele é tão paciente, que ele não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. O juízo, ele é inevitável, porque Deus precisa destruir o pecado. Só que enquanto Jesus está preparando o fogo para destruir o pecado, ele está vendo os seus filhos caminhando junto com o pecado para o lago de fogo. E Jesus não pode apagar o lago de fogo, porque ele precisa destruir o pecado. Só que ele está vendo os filhos deles indo em direção a esse lago de fogo, e o máximo que ele pode fazer é dizer o seguinte: filho, não faça isso, aceite o meu sacrifício, se arrependa, ainda há tempo para você. E a grande verdade é que Cristo, durante todo esse processo, ele, como nós lemos em Romanos 6:23, que o salário do pecado é a morte, o preço do pecado é a morte, ele aceitou sofrer essa morte. Nós não precisamos ser castigados, porque Isaías 53:5 vai dizer: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras fomos sarados. E eu acho até interessante e instigante esse contraste. Castigo que traz paz. E foi através da dor e da agonia e da dor da morte eterna que Cristo nos concedeu a oportunidade de termos paz. O preço do seu sono, das suas noites tranquilas de repouso, foi pago pela dor e agonia que Cristo sofreu na cruz do Calvário. Quando Cristo sofre na cruz, ele está dizendo: filho, você não precisa sofrer também. A destruição é para o pecado, mas você está ligado ao pecado. E se você continuar desse jeito, você vai sofrer a destruição que está reservada para o pecado. E aí, Isaías capítulo 59, né, nós lemos que as nossas iniquidades fazem essa separação. Cristo quer destruir a iniquidade e não o iníquo. Ele quer destruir o pecado e não o pecador. E aqui nós lemos o texto para mim, mais clássico, que mais resume essa realidade. Deus quer destruir o pecado e não o pecador. Romanos capítulo 1, versículo 18. A ira de Deus, a severidade de Deus, se revela do céu. Mas contra o quê? Contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Não é a ira de Deus, não é revelada contra os homens, mas é revelada contra a impiedade dos homens. O maior desejo de Deus é destruir o pecado. Mas se você e eu estivermos ligados ao pecado, sofreremos a dor da morte eterna no dia do juízo. Esse daqui é um exemplo bem simples, mas talvez nessa simplicidade nós encontramos uma resposta interessante. Há um tempo atrás nós tivemos aí a doença das vacas loucas, né? Milhões de vacas foram afetadas por essa doença em várias regiões do mundo. E chegou a um ponto de que eles não haviam encontrado ainda uma cura, e para que o vírus não se espalhasse e atingisse todos os outros gados, e acabasse causando um rombo na economia
da Europa, porque eles iam perder, porque não iam conseguir vender a vaca para fazer a carne, o leite e tudo mais. Eles decidem então destruírem, eliminarem, sacrificarem cerca de mais de 5 milhões de vacas por causa da doença. O que eu tiro como exemplo aqui é que o grande problema não eram as vacas, o grande problema era o vírus. Só que o vírus já estava impregnado naquelas vacas, no corpo delas, e elas precisaram ser destruídas por causa do vírus. Deus diz lá em Ezequiel capítulo 18, 32, que Ele não tem prazer na morte de ninguém. Ele não tem prazer na morte de ninguém. E é por isso que Mateus 25, 41 vai dizer que o fogo eterno, ele não foi preparado para nós. Olha o que diz aí. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. O fogo não foi preparado para você e para mim. Por isso você não precisa ter medo do juízo. Por isso você não precisa ter medo do castigo eterno. Porque esse castigo eterno não foi feito para você. O castigo que te traz a paz já foi sofrido por alguém lá no passado, e esse alguém é Jesus. Você não precisa ter medo do futuro, porque o seu futuro está nas mãos de Deus. O que você precisa fazer hoje é se arrepender, é entender a sua condição e tentar se desassociar do pecado. E você só vai conseguir fazer isso buscando a Deus em sua palavra e aceitando todos os dias o sacrifício de Jesus sobre a sua vida. Eu encerro a mensagem de hoje com uma história, uma simples história. Você já pode ver aqui na manchete, Pai denuncia próprio filho à polícia. Um pai estava ali vivendo com seu filho, viúvo de sua mulher, e ele começou a perceber um comportamento estranho do seu filho. Ele começou a perceber que seu filho começava a andar com umas companhias diferentes, e ele viu que o seu filho, apesar de ser novo, menor de idade, já estava andando com umas roupas diferentes, mais descoladas, andava com algum dinheiro no bolso, e ele achou estranho aquilo. E ele, já suspeitando de algo ruim, ele aguarda seu filho sair um determinado dia, e ele então toma uma decisão desesperada e ele começa a vasculhar a casa do filho. Ele começa a vasculhar a casa do filho e de repente ele acha uma carteira cheia de dinheiro. Ele fala, meu Deus, onde esse menino conseguiu dinheiro? E ele começa a vasculhar a casa, preocupado, torcendo e dizendo para ele mesmo que ele não queria encontrar nada ali que pudesse causar um transtorno para ele e para o seu filho, mas ele continua buscando contra a sua própria vontade, contra o seu próprio amor que ele tinha para o filho. Ele começa, o seu próprio carinho pelo filho, ele começa a buscar dentro da casa o que poderia estar fazendo seu filho ter tanto dinheiro assim. E de repente, nas coisas do seu filho, ele acha uma quantidade considerável de drogas, de cocaína. E ele então entra no seguinte impasse: eu faço o que é certo, ou num ato de amor cego pelo meu filho, eu deixo passar. E ele tomou a decisão que ele mesmo diz aqui, que a sua consciência o levou a tomar. E eu acredito que essa consciência foi o próprio Espírito Santo. Ele pega o telefone, ele liga para a polícia e fala, eu preciso que vocês venham aqui em casa, porque meu filho é um traficante de drogas. O filho chega em casa, minutos depois chega a polícia. O moleque não está entendendo o que está acontecendo. E quando ele sai para fora, o pai olha para ele e diz, filho, foi eu que liguei para a polícia. Eu fiz tudo por você. Eu tentei pagar cursos, eu tentei te dar oportunidades de emprego e você não aceitou. Filho, eu só fiz o inevitável. Eu só fiz aquilo que já aconteceria com você de qualquer maneira. O problema não era o filho em si, mas era o que ele estava fazendo, a que ele havia se entregado. Assim como esse pai, Deus está no impasse nesse momento. Porque ele precisa destruir o pecado. Ele precisa acabar com esse mal, ele precisa acabar com essa separação. Mas se você continuar virando as costas para ele, a polícia baterá à sua porta um dia. E você não terá como se defender. Você não terá nenhuma justificativa. Você apenas precisará aceitar a triste realidade da morte eterna. E é por isso que hoje Deus diz para você, deixe o ímpio em seu caminho, deixe o homem maligno e os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e torne para o nosso Deus, pois Ele é grandioso em perdoar. Você quer se livrar do juízo? É simples, é só abraçar o Cristo da cruz e receber sobre si a justiça que Ele alcançou por você naquele dia. Nesse momento a Esther irá cantar.
Apesar do juízo e desse tema ser um tema pesado e triste, ela irá entoar um hino muito alegre, que fala sobre o dia. Fala sobre o dia em que a nova Jerusalém virá, restaurar tudo aquilo que o pecado desfigurou. E, enfim, nós poderemos viver para sempre com Cristo. Enquanto ela canta, pense sobre isso. Pense no que tem te afastado de Deus. Pense se o pecado já não tem virado um vírus dentro de você. E busque tomar uma decisão radical hoje. Se afastar do pecado para se aproximar de Cristo. E quanto mais pertinho você chega de Cristo, mais pertinho Cristo vai estar de voltar. E assim viveremos para sempre com Ele. Enquanto a Esther canta, tome a sua decisão. Ore aí com Deus e decida abandonar o pecado e viver para Cristo. Deus te abençoe. Passam os dias, passam os anos, sigo esperando Cristo voltar. Não me cansarei de adorar, pois Ele é digno de todo louvor. Sua promessa breve se cumprirá, de todos juntos irmos para um lar. Não me cansarei de esperar o dia em que tudo irá findar. Nas nuvens como príncipe de todo o universo, Ele vem para nos levar a uma nova terra, novo céu, Jerusalém. Passam os dias, passam os anos, sigo esperando Cristo voltar. Não me cansarei de adorá-lo, pois Ele é digno de todo louvor. Sua promessa breve se cumprirá, de todos juntos irmos para o lar. Não me cansarei de esperar o dia em que tudo irá findar. Nas nuvens como príncipe de todo o universo, Ele vem para nos levar a uma nova terra, novo céu, Jerusalém. Quanto tempo falta, ninguém sabe o dia nem a hora. Temos que estar preparados, porque tudo se cumprirá. Nas nuvens como príncipe de todo o universo, Ele vem para nos levar a uma nova terra, novo céu, Jerusalém. Ele vem a uma nova terra, novo céu, Jerusalém. Você quer estar preparado para esse dia? Você quer ver essa festa maravilhosa e bonita? Se prepare agora. Deus tem algo preparado maravilhoso para todos nós. Uma vida eterna cheia de amor e felicidade, que nós não podemos nem imaginar como será. Ele só pede que você se prepare. Queridos, nesse momento nós faremos nossa oração final. E eu tenho aqui um pedido muito especial, muito importante. Nós precisamos orar pela Águida, a mãe da Esther, que cantou tão lindamente para a gente aqui. Ela estará no Espírito Santo, porque ela foi ajudar a cuidar do pai dela, que sofreu alguns problemas de saúde muito graves.
E nesse processo a mãe dela também acabou entrando numa depressão profunda. E ela e o seu irmão estão lá cuidando dos seus pais. Só que ela precisa voltar. E ela não está conseguindo por causa dessa greve toda que nós estamos sofrendo aí com as consequências, né, da falta de combustível. Então, que nós possamos nos unir em oração para que ela possa voltar, para que Deus cuide dos pais dela, para que eles possam se restabelecer e também para que ela consiga voltar para casa. Tá bom? Então vamos orar agora também nesse momento. E não esqueça de orar quando você chegar em casa antes de dormir e durante a semana também. Tá certo? Vamos orar nesse momento. Não precisa trazer eles. Perfeito. Aí eles não sabem se vêm de ônibus. Tá certo. Então só falta o combustível mesmo. Então vamos orar para que Deus faça um milagre. E em nome de Jesus eles conseguirão vir ainda essa semana. Amém? Vamos orar? Querido Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, porque através da Tua palavra nós temos a certeza de que o Senhor nos ama. Temos a certeza de que o juízo que irá acontecer não anulará o Seu amor. Ele apenas o revelará cada vez mais. Que nós possamos estar firmes em Ti, para que no dia do juízo nós estejamos do lado de dentro das portas de Jerusalém. Que todos nós juntos, como uma grande família, possamos adorá-lo na Tua presença e na presença dos anjos, longe deste mundo de sofrimento, de pecado e de separação. Nesse momento também queremos pedir pela vida da Águida e de seus pais. Que o Senhor possa, Senhor, trazê-los em segurança. Que o Senhor possa providenciar os meios, o combustível, para que eles possam vir e poder aqui dar continuidade no tratamento dos pais dela aqui em São Paulo. São por essas bênçãos, Pai, que nós pedimos e desde já agradecemos, crendo nas Tuas promessas, no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos e até a semana que vem para o nosso 6º estudo. Está acabando, hein? Dá tempo de trazer os amigos e nós, afinal, teremos aí uma grande festa. Que Deus abençoe a todos.